Nesse vídeo você vai ver as 10 melhores práticas para você aplicar no seu Redis Open Source, garantindo segurança nos seus dados, otimizando a aplicação e deixando tudo redondinho. Fala galera, eu sou o Felipe Amaral, analista de infraestrutura e DevOps aqui da CID-TS, e hoje a gente vai estar falando do Redis, ou como alguns falam, Redis. Então se você utiliza esse banco de dados aí na sua empresa, assiste o vídeo até o final, já capricha no like, que hoje você vai aprender 10 super dicas para o seu banco de dados. O Redis é muito famoso pela sua velocidade. Isso se dá porque ele armazena e lê dados dentro da memória e não no disco. Assim, a primeira coisa que você deve providenciar para o seu servidor é uma boa quantidade de memória RAM. Vale lembrar que essa memória será compartilhada com o sistema operacional, então garanta aí uma boa fatia para o Redis. Também é possível colocar um HD SSD para trabalhar junto com a memória. Mas aí a quantidade exata vai depender de como você vai utilizar o seu banco de dados. Se vai ser como main database, se vai ser como streaming ou se vai ser como cache. Outro fator que ajuda muito para a velocidade do Redis é que ele é uma aplicação que trabalha com single thread. Processadores multicore não vão dar um ganho de performance muito grande. Mas quando você utiliza SSL, TLS no caso, ele começa a trabalhar melhor. Apesar de que a CPU não vai ser geralmente um grande problema, um gargalo assim para a sua aplicação. É mais provável você ter um problema de falta de memória do que de CPU. Antes de colocar o seu servidor Redis em produção, você deve alterar e ajustar alguns limites da aplicação. Alguns limites são muito baixos, outros limites são muito altos, e algumas coisas nem limites têm. Vamos começar falando da memória. Por padrão, o Redis não tem limite para a utilização de memória, então é bom definir isso, senão ele vai consumir todo o recurso do seu host. Isso é importante tanto para o funcionamento da aplicação no host, como também para as réplicas, que também vão estar utilizando essa memória. Você precisa definir também o quanto de memória vai ser utilizado pelas réplicas. Um bom valor seria deixar em torno de 25% da sua memória total para o sistema operacional, mas isso você pode ajustar depois de acordo com a necessidade. Outro limite importante que precisa ser definido é o TCP Backlog. Esse valor vai dizer para o Redis qual é o tamanho da fila de conexões. Em ambientes com muitas solicitações por segundo, você precisa ter uma fila grande para evitar problemas com clientes que têm a conexão muito lenta. O valor padrão é de 511, então você deve alterar de acordo com a sua necessidade. Vale lembrar que quando você alterar o valor do TCP Backlog no Redis, você também vai precisar alterar no seu sistema operacional o valor do Somaxcon e TCP Max Sync Backlog. Somaxcon e TCP... Essas que estão escritas aqui embaixo. Falando em clientes, outro valor que você deve alterar também é o valor máximo de clientes conectados. Por padrão, o número é de 10.000, que já não é um número muito pequeno, mas legal seria você colocar um pouquinho acima disso. Se esse valor for atingido, novas conexões vão ser recusadas, e aí você vai começar a ter um problema nas suas aplicações. Para terminar essa parte, vamos falar então de um limite do sistema operacional que também precisa ser alterado para o Redis funcionar melhor. No caso, a gente precisa alterar no uLimit o valor do Open Files ou No Files. Para ver como é que são os limites no seu servidor, digite o comando uLimit-A. A saída deve ser algo parecido com isso. Geralmente o valor padrão do número máximo de arquivos é de 1024. Existem diversas formas de você alterar o uLimit no seu sistema operacional. Isso vai depender da distribuição do Linux. O ideal é que esse valor fique pelo menos em 65.000. Uma boa estrutura de rede é muito importante para o bom funcionamento do Redis. Quando estiver planejando sua instalação, garanta que o host fique em uma região próxima à dos clientes. Veja também o desempenho da rede oferecida pelos cloud providers. Uma rede lenta pode afetar a replicação entre os nós do cluster, e isso pode comprometer o funcionamento do Redis. Quando falamos em replicação e redundância, estamos na verdade falando em segurança e alta disponibilidade. Para garantir que seus dados estejam seguros e que sua aplicação não vai parar, você precisa, além de uma boa infraestrutura, que seu cluster esteja bem configurado. A dica aqui é para falar sobre quórum. É interessante que você mantenha sempre um masternode seguido de 2 réplicas. O fator de replicação também deve ser alterado para 2, para que, mesmo que 2 nós caiam, o master e uma das réplicas, você ainda mantenha a sua aplicação funcionando.
Os sentinelas vão poder formar um quórum dessa forma e eleger o novo master e a sua aplicação não vai parar. Isso é importante também para evitar o efeito split brain. O Redis foi desenvolvido para trabalhar com conexões de clientes confiáveis e em um ambiente seguro. Mas a gente sabe que é muito difícil manter isso e a gente não pode contar com a sorte. Então aqui vão alguns pontos que a gente tem que se atentar. Nunca, em hipótese alguma, você deve colocar o seu Redis virado diretamente para a internet, nem mesmo dentro de uma rede pública na sua empresa. Isso pode colocar em risco todos os dados que estão lá dentro. Em ambientes produtivos, não utilize a porta padrão do Redis. Isso vai evitar um pouco e vai atrapalhar a ação de scripts automáticos que estão tentando conectar no seu servidor. Nunca rode o Redis como sudo ou root. Crie um usuário dedicado para executar essa função. Dê a ele permissões na instalação, nos arquivos de configuração, nos logs. Garanta que apenas ele e o root tenham acesso a esses arquivos. Como a gente está falando de segurança, não dá para esquecer também do SSL, as conexões TLS. Por padrão, o Redis não é instalado com um TLS. Ele deve ser ativado no momento da instalação utilizando esse comandinho aqui. Mesmo que isso acabe consumindo um pouquinho a mais de CPU, é importante que você mantenha os seus dados seguros. Com ele ativado, você garante segurança na comunicação entre o seu Redis e o cliente, seja ele uma API, um endpoint, ou até mesmo um nó de um cluster ou um outro que você faz replicação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ver como que é feita a configuração do TLS no Redis. E aqui em cima eu vou estar deixando um card onde eu mostro como criar um certificado digital autoassinado utilizando o OpenSSL. Uma instalação padrão do Redis não exige a criação de uma senha para você acessar o banco de dados. Qualquer usuário com acesso ao host, mesmo não sendo root, ele consegue se conectar ao seu banco e ter acesso aos seus dados. Então a dica aqui é que você mantenha sempre o seu Redis atualizado, pelo menos na versão 6. Okay? As versões anteriores ao 6, elas só têm uma senha global que é passada após você conectar ao servidor. A partir da versão 6 do Redis, já existe o controle via ACL, que é o Access Control List. Além disso, se você não tiver necessidade de acessar outros bancos em versões anteriores, o ideal é que você crie um usuário ADM ou um outro usuário para acessar o banco e desabilite o usuário default do Redis. Normalmente os usuários ficam salvos dentro do arquivo redis.conf, mas o ideal também, uma boa prática, é que você altere isto para um outro valor, para um outro arquivo, salvando os usuários e as senhas num arquivo chamado ACL file. Se você chegou até aqui, eu sei que você é um bom profissional, que você está preocupado em manter o bem-estar da sua empresa, das suas aplicações, da sua infraestrutura. Então aproveita para você se manter atualizado, já se inscreve aqui no canal da CID-TS, ativa o sininho para você receber as notificações que toda semana a gente está lançando novos vídeos falando sobre tecnologia e novas soluções. Fechou? Mantenha o seu ambiente atualizado. Isso parece meio óbvio, mas acredite, muita gente acaba deixando as atualizações de sistemas operacionais de lado e de aplicações depois que está tudo no ar rodando. O Redis teve uma mudança muito grande da versão 5 para a versão 6. Muitos recursos foram incluídos, principalmente na parte de segurança. Procure criar um calendário de atualizações periódicas em seu ambiente e fique sempre ligado em novidades que apareçam no blog do Redis e também nos alertas de sites de cibersegurança como CVE. Isso pode salvar o seu emprego. Quando você tem um problema numa aplicação, o que você faz? Você vai olhar lá nos logs. Agora, e se o log cresce muito? Ele é que se torna um problema. A gente vai falar agora um pouco sobre log rotation. Ter uma política de rotação de logs vai garantir que os seus logs não se tornem um problema, enchendo todo o seu disco. A rotação de logs é uma boa maneira de você manter a disponibilidade e garantir que os logs sejam auditados. O ideal é que eles fiquem num disco à parte, separado do sistema operacional, ou que eles sejam movidos para um servidor de logs externos. Dependendo da sua distribuição do Linux, o arquivo de configuração do logrotate fica em /etc/logrotate.conf. Aqui eu vou deixar um exemplo de como é que funciona o logrotate para o Redis. Nesse exemplo, os logs encontrados na pasta var logs redis serão semanalmente compactados, mantendo o histórico dos 10 últimos arquivos que foram gerados.
As diretivas abaixo vão fazer uma cópia desse arquivo antes de compactar ele, e essa outra diretiva vai garantir que ele só seja compactado na próxima semana. As duas últimas garantem que os arquivos vazios não serão compactados e que, se ele não encontrar nenhum arquivo na pasta, ele não vai retornar nenhum erro. Para quem não sabe, Lua é uma linguagem de script brasileira criada pela PUC-Rio em 1993. É uma linguagem muito leve, rápida, tem grande afinidade com C e é utilizada em games como World of Warcraft e Roblox, e foi adotada pelo Redis para melhorar a performance e reduzir o tráfego de dados. A gente pode comparar esses scripts como Store Procedures que rodam em um banco sequencial. Scripts Lua têm muito poder dentro do Redis, por isso eles nunca devem ser executados por um usuário. Você e sua aplicação devem sempre evitar que um script seja enviado diretamente pelo input. Toda entrada deve ser tratada e validada para evitar script injections, porque o script pode acabar sendo gerado dinamicamente com base no que foi enviado. Garanta que os dados que foram enviados sejam apenas uma série de dígitos, letras e números. Evite principalmente 2 pontos. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado das 10 dicas do Redis. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aqui a sua opinião, o que vocês estão achando dos nossos vídeos, do nosso conteúdo. Até a próxima semana. Um abraço!